Bom dia, alunos. Tudo bem com você? Ou com cada um de vocês, né? Então, só continuando as aulas à distância, né? Essa semana, né? A atividade nossa vai ser em torno de dois grandes sociólogos. O primeiro, o Durkheim, né? Emile Durkheim, que vai tentar estudar a ideia da sociedade como um grande organismo vivo, ou seja, como que ele passa a compreender a sociedade, né? Ele passa a compreender de que a sociedade nada mais é que o conjunto de instituições que fazem com que a sociedade seja dinâmica e ela se desenvolva, né? Por isso que quando ele vai teorizar, ou seja, estudar a sociedade, ele vai usar o termo um grande organismo vivo. Como assim? O que ele quis dizer com isso? Que a sociedade ela está sempre em conexão, né? As instituições funcionam uma tendo conexão com a outra, né? Se a gente for pensar, as famílias têm uma conexão direta com a escola, com a creche e assim por diante, né? Porque são colaboradoras no processo de formação do indivíduo, né? Dentro de casa você tem a formação da educação, dentro da escola você tem a formação do conhecimento por disciplinas, né? E a partir dessa noção que Durkheim vai tentar estudar a sociedade e vai dizer que o que existe são fatos sociais, que é um pouco do que eu vou estar cobrando aí em atividade, então, para o primeiro ano, né, para vocês aí. Vocês vão ter que ter, então, esse livro, né? Eu acredito que a escola já disponibilizou esse livro didático que o governo ele fornece, né, para as escolas, para estar trabalhando a disciplina de sociologia, né? Então, nessa semana, a atividade vai ser com o livro didático, a partir do quê? Dos dois sociólogos, né? Emile Durkheim e o Max Weber, né? Um vai mais tentar entender a sociedade como fatos sociais, que se dá por três aspectos, né? Que Durkheim vai usar como a generalidade, a exterioridade e o que ele chama de coercitividade, que vocês vão pesquisar e vão encontrar a resposta, né? O que seriam essas três características para o que seria, né, dentro do pensamento de Durkheim, um fato social. E, por outro lado, o outro sociólogo, Max Weber, já vai tentar entender a sociedade como a ação social do indivíduo, ou seja, a ação do homem é que faz com que a sociedade aconteça, né? Quer seja em desenvolvimento, em ações e tudo mais. Então, dentro dessas quatro ações, vocês vão ter que pesquisar lá como que ele teoriza a sociedade, então, a partir das ações do indivíduo ou de cada indivíduo, tá? Então, não se esqueça, utilizar esse livro didático para que vocês tenham condições de encontrar a atividade e respondê-la. Só fazendo um apanhado, na aula da semana passada, vocês já tiveram a aula voltada para o seguinte foco: conhecendo alguns sociólogos brasileiros. Ou seja, tentando estreitar e entender mais aquela ideia. Qual é o trabalho de um sociólogo, né? O que ele se ocupa, né? Como que a sociedade passa a ser objeto de estudo de uma ciência chamada sociologia, né? Quais características são levantadas a partir do olhar sociológico, ou seja, de olhar a sociedade, de estudar o comportamento do ser humano e levantar estatísticas, dados e informações para tentar explicar a cultura, por exemplo, os hábitos e costumes de determinada civilização, grupo, né, ou país. Então é interessante perceber isso. A gente está sempre dando essa continuidade. Começamos lá do início da aula à distância, que foi a desnaturalização e o estranhamento do indivíduo. Depois já fomos para a ideia de que viver em grupo é uma espécie de fortalecimento da espécie, não só do animal humano, mas dos outros animais mesmo, né, como insetos e tudo mais, né? Depois a gente já foi para a ideia de conhecer sociólogos do nosso país, da nossa pátria. E nessa semana tentar entender um pouco mais desses grandes sociólogos, né? Max Weber e Emile Durkheim, né? Então espero que essa aula, essa videoaula, né, possa esclarecer e ajudar vocês. Vai estar aí nas páginas que eu vou ter especificado, né, durante a atividade que eu fiz por escrito, né, no Classroom. Então é só seguir, né, atentamente a esses dados e fazer uma boa atividade. No mais seria isso, gente. A gente perceber que a realização da atividade tem que ser uma constante. E nós, como já foi falado num outro vídeo
explicação do mural, né? Quais seriam os critérios que eu vou utilizar para fechar a média. Procure realizar as atividades que a gente está quase encerrando aí, então, nosso primeiro bimestre, alunos. Tenham dedicação, tenham engajamento e façam isso mesmo. Se tiverem dúvidas, né? Não façam cerimônia, vá lá e pergunta, tire dúvida, ou com o professor ou com o próprio colega que vocês também têm acesso aí, né? Por algum veículo aí que vocês se comunicam, né? Então eu vou estar podendo ajudar vocês a partir disso e, né, reforçando a ideia, não deixe de fazer as atividades, porque é a partir delas que eu vou estar avaliando a participação, o engajamento, a realização das atividades, né? E até mesmo o avanço de vocês no que se refere às respostas, né, discursivas que vocês estão fazendo aí por escrito, né, no Word ou mesmo no próprio Classroom, né? Então seria isso, mais uma ajuda para vocês e dizer uma boa semana e um bom estudo de Sociologia. Muito obrigado.